Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma vez ouvir uma história da Palavra de Deus, que está também no nosso livro de histórias. Hoje nós vamos estar estudando a lição número 11. Essa lição fala sobre o primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre que ele realizou quando ele estava aqui. Sabe o que significa milagre? Milagre é ato ou acontecimento fora do comum. É algo extraordinário que acontece. É algo formidável. E foi isso que Jesus fez. Então vamos lá? Olha, essa história, ela está lá no livro de João, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. O primeiro milagre de Jesus. Sabe onde ele aconteceu? Numa cidade chamada Caná da Galileia. E Jesus, juntamente com a sua mãe e os seus discípulos, foram convidados para esse casamento. Quem aí gosta de ir em casamento? É legal, não é? Então, Jesus também estava achando bom ir naquele casamento. E então, na Bíblia nos diz que eles estavam se divertindo, as pessoas estavam alegres naquele casamento, provavelmente estavam bebendo, comendo, se divertindo, mas de repente uma coisa bem ruim aconteceu. A mãe de Jesus chega para ele e fala assim: olha, aconteceu algo que você precisa nos ajudar. E ele fala assim: o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, crianças? O vinho daquele casamento, o suco de uva, havia acabado. Já pensou, você está numa festa, num casamento e de repente não tem mais comida e não tem mais bebida? Que ruim, né? Que chato que ia ficar para aqueles noivos. Os convidados iam embora e ia falar assim: nossa, nós nem tomamos vinho, porque o vinho acabou. Mas, crianças, Jesus estava presente naquele casamento. Com certeza, alguma coisa ele iria fazer, mas ele iria fazer no momento certo. E então, quando Maria fala com Jesus, ele fala assim: mulher, ainda não é chegada a minha hora. E então, Maria fala para os discípulos: fazei tudo o que ele vos disser. Sabe que nós também temos que fazer tudo o que Jesus nos manda fazer? Sabe o que ele nos manda fazer? Nos manda obedecer os nossos pais, nos manda amar o nosso próximo, nos manda honrar ao Senhor. Não é verdade, crianças? Nós temos que fazer tudo o que o Senhor Jesus nos manda fazer. E sabe que os discípulos escutaram aquilo que a mãe de Jesus falou. E eles fizeram tudo o que Jesus estava falando. Eles aguardaram o tempo de Jesus para eles poderem realizar o que ele mandava. E então, Jesus mandou que eles trouxessem 6 talhas de pedras. Sabe o que significa essas talhas? Eram 6 vasilhas grandes. Sabe que elas tinham a capacidade de 80 a 120 litros. Olha só, é muita coisa, não é? Então, Jesus mandou então que trouxesse as 6 talhas. A tia trouxe aqui só para representar para vocês, mas imaginem que esse copo que eu estou na mão é uma talha que cabe 80 a 120 litros de água dentro dela. Então, os discípulos pegaram e Jesus falou: enche as talhas de água. E os discípulos obedeceram. Eles então começaram a encher, eles pegaram e começaram a encher aquelas talhas com água. E eles foram enchendo todas, conforme Jesus mandou. E sabe que naquele tempo, eles sempre entregavam para o mestre-sala para ele experimentar primeiro, para ver se estava bom, para ver se aquela comida, se aquela bebida estava gostosa. Então Jesus falou: levai ao mestre-sala. E os discípulos mais uma vez obedeceram e levaram ao mestre-sala. Só que no momento que eles levaram uma das talhas com água e eles foram colocar para o mestre-sala, foi onde aconteceu o grande milagre. Sabe o que aconteceu, crianças? No momento que eles colocaram a água para o mestre-sala, olha só o que aconteceu.
aquela água se transformou em vinho. Que coisa maravilhosa! E o mestre Sala olhou e ele pegou, e quando ele experimentou, ele falou assim: mas que vinho bom, que vinho maravilhoso! Como eles deixaram para servir por último o melhor vinho? E todos ficaram de boca aberta. Que milagre maravilhoso! Como que ele conseguiu transformar uma água em vinho? Isso é o poder de Deus. Sabe que esse mesmo Jesus que transformou a água em vinho, ele ainda continua transformando corações, ele ainda continua fazendo grandes milagres, curando doentes, ressuscitando mortos. Ele continua fazendo milagres na nossa vida. Basta nós acreditarmos e confiarmos e o principal, obedecermos ao nosso Deus. E sabe, crianças, na Bíblia fala que esse primeiro milagre que Jesus realizou ficou marcado na vida dos discípulos que começariam ali uma longa caminhada com Jesus. E todos eles ficaram grandemente maravilhados com o poder de Deus. Essa foi a história que nós ouvimos hoje, a história do primeiro milagre de Jesus. Que você nunca esqueça que Jesus é poderoso para fazer grandes milagres até nos dias de hoje. Tá bom, crianças? Espero que vocês tenham gostado dessa história e que o Papai do Céu possa falar ao seu coração e que Ele possa também estar realizando grandes milagres. Sabe que eu vou te dar uma tarefa? Pergunta para a mamãe ou para o papai se eles já presenciaram um grande milagre de Jesus. Às vezes na sua casa, às vezes na sua vida. Sabe que a tia Cíntia é um grande milagre? Quando eu era criança, eu era muito doente. Mas Jesus fez um milagre e Ele me curou. E hoje eu estou aqui, falando do amor de Deus para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e não esqueçam de realizar as atividades da revista, tudo bem? Um grande beijo, crianças. Até mais!